Olá, gente boa, que bom que você chegou até aqui. Nós vamos para a nossa aula número 8, capítulo número 7. Os fariseus e alguns escribas vão até Jesus tentando incriminá-lo, dizendo que ele está contaminando a sua existência a partir do ato de comer com as mãos impuras. E Jesus muda radicalmente o conceito de contaminação, dizendo que não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. E também denuncia a hipocrisia dos fariseus. No segundo momento, ele liberta a filha de uma mulher que chega até ele humildemente e diz para que ele atenda, e é mais um momento de intercessão, que alguém busca Jesus em benefício de alguém, assim como foi com a filha de Jairo. E no último momento ele cura um homem surdo e gago e traz esperança e restauração para este homem. Tem um significado muito bonito que a igreja depois passou a utilizar a palavra efatá, com o símbolo de os ouvidos serem abertos para que o Espírito fale ao nosso coração e aos nossos ouvidos do Evangelho de Jesus Cristo. Seja um tempo de crescimento, de graça do Senhor na sua vida. Tenha uma boa aula. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula número 8, capítulo número 7. A importância de você ler o capítulo antes da aula, para que você tenha aí uma melhor compreensão dos assuntos que a gente vai tratar nesses minutos. O capítulo número 7, novamente, vai trazer esse encontro de Jesus com os fariseus e escribas, o encontro que os fariseus e escribas estão provocando, vindo de Jerusalém, para observar Jesus e tentar de alguma forma ver no seu comportamento o rompimento com a tradição, a maneira como eles interpretavam a lei, e de alguma forma ver que Jesus está sendo aquele que está quebrando a tradição religiosa do seu tempo. Ao mesmo tempo, é um contraste daquilo que o capítulo 6 nos mostrou, a partir do versículo 53 até o 56, onde Jesus está em Genezaré, uma terra fértil, mostrando também que é um lugar de uma fé fértil, espontânea, que as coisas estão acontecendo. E quando chega diante desses corações dos líderes religiosos, essa mesma fé que a gente percebe nas esquinas, nas pessoas comuns, não é possível ver na vida desses homens. E é uma conversa carregada, pesada, e a gente já percebe uma impaciência em Jesus no sentido dos questionamentos desses homens, uma denúncia mais forte sobre como eles estão interpretando e a maneira hipócrita que eles estão tratando esse assunto. Ele vai trazer o aspecto da denúncia do profeta Isaías para os seus dias, uma denúncia extremamente forte, quando ele fala que esse comportamento que eles estão exigindo, que eles estão praticando, tem a ver com aquilo que Isaías disse, que era uma honra com os lábios, mas o coração estava distante, que não havia nenhuma relação sincera, profunda e transformadora com Deus. E no final a gente vai perceber a diferença do comportamento deles, dos questionamentos dos líderes religiosos, na mulher sírio-fenícia e na cura de um surdo e gago, e qual está sendo a geografia de Jesus, já aí caminhando para mais de 2 anos de ministério. Ok? Então vamos lá, a gente começa vendo o assunto sobre a contaminação do homem. Os líderes religiosos dos judeus na época, movidos principalmente por inveja e motivos políticos escusos, mandaram uma delegação de mestres da lei, fariseus, para fazer uma espécie de auditoria teológica, minuciosa, cuidando do comportamento, como fala, como pega, como se alimenta, observando e tentando ver algum erro. O objetivo era uma devassa no comportamento social e privado de Jesus, com o objetivo de encontrar ou forjar o motivo pelo qual Jesus pudesse ser condenado à pena de morte. Lembra lá atrás, na cura do homem com a mão ressequida? Se eu não estou enganado, que logo depois daquilo, que era dia de sábado, Jesus faz aquela denúncia entre você deixar de fazer o bem para quem pode receber isso, pode ser tão ruim quanto mal. E ele faz o bem para aquele homem no dia de sábado, e logo depois daquilo eles já começam a planejar a morte de Jesus,
algo inaceitável. Então não pode curar a mão de um homem que está sofrendo, mas pode planejar a morte de alguém. Então mostra aí a hipocrisia que esses homens carregam no coração, e agora eles continuam com esse projeto de condenar Jesus, mas eles têm que fazer isso de uma maneira bem feita, para que eles não saiam aí como aqueles que provocaram a morte. Mas o objetivo é muito claro, é tentar ver em Jesus algum erro para que ele possa ser condenado à morte. Os líderes religiosos analisam a pureza espiritual como algo extremamente cerimonial, ou seja, tem a ver com aspectos exteriores da vida, tem a ver com a limpeza da minha mão, tem a ver com a limpeza da minha roupa, tem a ver com a limpeza da mesa e a higiene daquele local, e eles interpretam que essa limpeza exterior, dentro de uma cerimônia, está traduzindo aquilo que está no coração, como coisa que dá para enganar os olhos de Deus que penetram sobre todos os lugares, achando que uma mão limpa para Deus vai simbolizar um coração, uma mente e uma compreensão totalmente equivocada do pecado e da relação com Deus, e dentro somente de um ambiente litúrgico e cerimonial que não tem transmissão de vida. Se você vai para o livro do profeta Malaquias, que a gente trata muito no meio religioso, achando que o tema principal ali é dízimo e oferta, mas ali é um culto sem alma, é um culto cerimonial que estão oferecendo, e ele está dizendo: eu não estou aceitando isso de vocês, porque eles estão simplesmente dando um aspecto exterior da relação e não tem a ver com a interioridade do coração. Portanto, facilmente perdiam de vista o espírito da lei. O que é isso? O principal propósito dela. Eles colocaram a lei como um fim em si mesmo, cumprir aquilo, e não interpretavam o espírito dela. Qual era o propósito? O que ela estava querendo revelar, sinalizar? E restringiam-se ao cumprimento de ritos e procedimentos. Para eles, todo o contato com pagãos, olha só que absurdo, inclusive respirar muito próximo o mesmo ar. Então, se estivesse ali pertinho de alguém, tinha que tentar ver um ar que essa pessoa não respirou, para não ter nenhum tipo de contaminação. Com os samaritanos, por exemplo, se pegasse um copo com água e tomasse das mãos de um samaritano algo líquido e ingerisse, eles interpretavam que toda a impureza histórica dos samaritanos carregava sobre a existência daquele que tomava algo líquido das mãos de um samaritano. Por isso aquela conversa de Jesus em João 4 é estranha para a mulher. Ela fala: como sendo tu judeu, como se refere a mim, conversa comigo, pede água, porque era algo incomum. Ou isso mesmo com outros judeus, ou mesmo com outros judeus que não guardavam as leis cerimoniais, se constituía numa contaminação espiritual. Então, tanto com pagãos ou com outros judeus que não tinham a prática de guardar essas cerimônias, eles observavam isso como um ambiente de contaminação. No versículo 4, eles mostram como eles se comportam e qual é a exigência que eles estão trazendo para os discípulos de Jesus. Qual é o protocolo que eles devem seguir diante da tradição e das cerimônias que foi colocada para eles. Quando voltam da praça, não comem nem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Perceba que era uma limpeza geral das questões externas. Numa ocasião como essa, era necessário passar pelos ritos cerimoniais de lavar as mãos e os braços até os cotovelos, derramando sobre eles água pura e fresca. Ou seja, eles estão saindo do ambiente público, que é de uma praça, estão indo para um ambiente privado de uma refeição, voltando para casa, sentando-se à mesa para tomar uma refeição, e aí
eles dizem a Jesus como deveria ser o comportamento dos seus discípulos e dele mesmo diante desse cenário. E aí Jesus diz, por que tem que ser assim? Lógico que se fosse alguma coisa simplesmente por uma higiene pessoal, faz todo sentido, mas eles interpretam aquilo como uma contaminação do coração, como algo que se torna uma ofensa a Deus e a tradição dos seus dias. O cerimonial de purificação realizado todas as vezes que um judeu retornava para casa era repleto de detalhes ritualísticos. Jesus rompeu com a tradição dos judeus ao não exigir que os seus discípulos lavassem as mãos antes de comer. A coisa está tranquila para Jesus, não há esse peso, esse ritual que os judeus estabeleceram, os fariseus, os escribas. Jesus usa esses momentos para ressaltar a lei de Deus acima das tradições humanas. Então, quando ele não faz isso, existe um objetivo de mostrar o principal propósito da lei, qual o seu sentido e qual o modelo de relação que começa a ser exercido a partir do Evangelho. Como deve ser agora a nossa relação com Deus, o nosso comportamento, o que de fato faz sentido para esse ambiente, como Deus interpreta isso, como os olhos de Deus vão estar sobre o homem, interpretando a contaminação, o pecado, e ele utiliza o outro extremo para mostrar qual é a real finalidade e como as coisas devem acontecer a partir da compreensão bonita e completa do Evangelho. Observe que Jesus não ordena aos fariseus e mestres da lei que quebrem a tradição. O problema era que eles estavam quebrando os mandamentos de Deus e falhando em mostrar misericórdia. Então eles dão um peso muito grande para uma situação como essa e falham naquele ambiente da misericórdia, do amor, da graça, do perdão. Então não faz nenhum sentido você lavar as suas mãos e achar que isso está tudo certo diante de Deus, que Deus te aprovou por causa disso, e você não consegue olhar na esquina com um olhar de misericórdia, de amor, de graça, de perdão. Ele está dizendo que não faz sentido. Se você quer realmente ser aceito por Deus, então lave as suas mãos, cumpra esse ritual, mas exerça a misericórdia, porque fazer tudo isso e não exercer a misericórdia tornou tudo isso inútil. Ao mesmo tempo que se você exerce a misericórdia, você chega e não cumpre esse ritual de lavar as mãos, de limpar os seus cotovelos, de tornar-se limpo exteriormente, mesmo que você não faça isso, mas exercendo a misericórdia na esquina, está tudo resolvido. Algumas versões da Bíblia trazem a expressão se aspergirem ao invés de se banharem, foi essa que eu acabei de ler com vocês, cujo significado literal é se batizarem ou ritual de imersão. O que o comportamento dos líderes estão demonstrando para Jesus são duas coisas: hipocrisia e arrogância. E foi isso que Jesus disse de uma maneira contundente quando os chamou de hipócritas. No texto fala, o que vocês estão fazendo não faz nenhum sentido, ao mesmo tempo que essa hipocrisia carregada de arrogância. Hipocrisia é a ideia de um teatro, é a ideia de você fingir de alguma coisa que é simplesmente um espetáculo, mas que não tem a ver com a subjetividade do coração. É uma coisa que se faz na frente das cortinas, é uma interpretação e não tem a ver com a sinceridade, não tem a ver com aquilo que realmente acontece no escondido do coração, no secreto do coração. E Jesus está denunciando que esses dois sentimentos que eles estão carregando, e é a partir disso que eles estão questionando Jesus e querendo saber dele aspectos de contaminação do coração do homem. Ok? E agora a gente entra no versículo 11, quando ele cita
algo que havia acontecido em Corba, que é a história corrupta de Corba, onde filhos levavam até os sacerdotes do templo toda a riqueza dos seus pais, os seus bens, e jogavam aos pés dos sacerdotes. E quando os pais pediam algum tipo de ajuda a esses filhos, eles negavam essa ajuda, essa honra aos seus pais, dizendo: o que a gente tinha que fazer a gente fez, nós colocamos todos os nossos bens e os nossos tesouros e os tesouros de vocês aos pés de Deus no templo, e isso está agora como sacerdotes, estamos impossibilitados de agir com vocês de uma maneira bondosa porque nós não temos os recursos. Então, qual o sentido de pegar todos os bens dos pais e colocar aos pés de Deus, e quando os pais precisam de misericórdia, de ajuda, os filhos não desenvolvem isso? E mais preocupante, essa realidade de Corba que Jesus está denunciando, essa oferta que é para o Senhor, mas que não há nenhuma aceitação nisso, porque ela é uma oferta que não faz com que os filhos honrem o seu pai e a sua mãe, que é o que ele está dizendo no versículo 10, havia um acordo entre os sacerdotes e esses filhos que fizeram isso. À medida que eles entregavam tudo e tinha justificativa para não honrar o pai e a mãe e dar parte dos seus recursos aos seus pais, eles faziam um acordo que parte desse recurso que era colocado aos pés do Senhor, como uma oferta ao Senhor, e o sacerdote pegava e devolvia para os filhos. Então havia uma corrupção, uma relação corrupta, onde os filhos eram beneficiados, obtinham ali uma justificativa por uma não honra aos seus pais, enquanto os seus pais estavam em situação vulnerável. E aí Jesus diz: é essa maneira como vocês interpretam a relação correta, ou seja, como vocês estão observando a lei, é mais ou menos da mesma forma que a oferta de Corba era aceita pelo Senhor. E Jesus muda radicalmente o conceito de contaminação dentro do entendimento farisaico, porque agora ele vai inverter a ordem. E ele vai dizer no versículo 15 que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do homem. Então todo esse ritual de limpeza das mãos, das camas, dos cotovelos, os copos, os jarros, com um medo terrível de ser contaminado, ele diz: isso não faz nenhum sentido, porque o que contamina não é o que vocês estão absorvendo, o ar que vocês estão respirando, mas é o que está saindo de vocês. Isso é um paradigma que está sendo quebrado e uma nova interpretação de contaminação a partir do Evangelho de Jesus. Jesus esclarece que aquilo que de fato contamina não é o que entra, o que vem de fora, mas sim o que se esconde dentro dos corações da humanidade caída. Quando ele fala o que sai, ele está se referindo ao que a boca fala, do que o coração está cheio, que o que a gente expressa é aquilo que tem a ver com a nossa alma, e isso é um ambiente contaminado e não é aquilo que está saindo. A gente vai ver em Marcos 2,15 essa mesma turma muito incomodada com Jesus quando ele senta para comer com os pecadores, depois de chamar Levi, o publicano, Mateus, senta com eles como um ambiente de comunhão, um ambiente de aceitação mútua, um ambiente de amor e de graça, e essa mesma turma fica incomodada com aquilo. Então não é, e agora é um ambiente mais privado, Jesus com seus discípulos, e eles dão uma nova interpretação de condenação para aquele ambiente privado social de Jesus. Ele era condenado diante dos pecadores no capítulo 2, e agora, mesmo sendo só eles estão voltando das praças e não estão lavando as mãos. E aí Jesus nos mostra 12 tipos de atos perversos e pensamentos perversos que contaminam o homem, nos versículos 21 e 22. E ele vai dizer de imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades. Essas 6 estão no plural e descrevem comportamento. É isso que ele condena. Qual é a imoralidade? O que contamina o homem? São essas coisas.
E ele tem uma outra lista com 6 aspectos ou atos perversos que contaminam o homem, que é o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância, a insensatez. Essa lista está no singular e tem a ver com desejo e vontade. Então, uma lista é comportamento, aquilo que vocês estão fazendo, e a outra com as questões subjetivas do coração. Essa lista não deixa dúvida da nossa impureza e de onde vem a nossa contaminação. A contaminação não vem de uma mão suja, mas essa contaminação que rompe uma relação com Deus, que quebra, que é denunciada como pecado pelo próprio Deus, tem a ver com o nosso coração. Jesus aproveita para ensinar uma regra básica de interpretação bíblica, isso aqui é importante. A obediência a um mandamento específico das Escrituras jamais pode anular os outros mandamentos gerais de Deus. Então, porque você obedeceu um, você não pode negar o outro. E ele utiliza a história de Corba para dizer isso, como que vocês exercem um princípio ou um mandamento específico das Escrituras, que é levar uma oferta ao Senhor, e vocês quebram o princípio de honrar o pai e a mãe. Como que vocês obedecem esse princípio de lavar as mãos, de todo o ritual de limpeza que vocês estão fazendo, ao mesmo tempo vocês carregam um coração contaminado, até mesmo aquilo que conduziu esses homens ao encontro de Jesus, que era a inveja, a insensatez, um objetivo de devassa. Esse sentimento que conduz esses homens à conversa com Jesus, isso realmente é impuro, e não as mãos sujas dos discípulos comendo uma refeição depois de voltar de uma praça, dos encontros públicos. No versículo 17, a gente vê novamente os discípulos, ou aqueles que estão seguindo a Jesus, quando entram em casa, perguntam acerca da parábola. E é nesse momento que Jesus novamente mostra o sentido de uma parábola, quando contada, quando interpretada a partir para revelar um comportamento daqueles que estão questionando a sua vida. Trazer a clareza para quem está crendo e dificultar a compreensão dos incrédulos. Então ele fala por parábola, como a gente viu todo um capítulo sobre isso. Novamente ele utiliza o mesmo método. E Marcos, ao relatar essa história de 23 versículos, uma história extremamente difícil, né, onde a gente percebe aí Jesus impaciente diante dessa insistência em tentar condená-lo. Ele se preocupa em fazer comentários sobre a lei, usos e costumes dos judeus. Seu objetivo era esclarecer sua principal audiência, os gentios, mais precisamente o número elevado de romanos que estavam sendo convertidos pelo Espírito Santo, por volta aí de 50, 70 depois de Cristo. Os discípulos tiveram que aprender com Jesus sobre a desobrigação dos cristãos guardarem as leis cerimoniais do Antigo Testamento referentes às comidas puras e impuras. Ao mesmo tempo que ele está ensinando os novos cristãos gentios sobre as leis e as práticas judaicas, ele não está trazendo uma obrigação sobre eles e mostrando que a fé cristã é totalmente diferente do judaísmo. Então, são esses aspectos que Marcos está querendo também mostrar ao escrever um relato como esse. Chegamos agora no versículo 24 e vamos até o versículo 30, o encontro de Jesus com a mulher Sírio-Fenícia. Ele viaja cerca de 50 quilômetros de Cafarnaum até os arredores de Tiro. No versículo 24 diz que ele partiu dali para as terras de Tiro. Desde o milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão desejava colocá-lo como rei. Ele tem uma nova agenda, um novo caminho. Jesus e os seus discípulos passaram a evitar grandes centros e a ministrar na periferia da Galileia. Por que isso? Porque ele estava procurando evitar os confrontos infrutíferos com os fariseus e escribas, que a gente acabou de ver, e também
ele estava dedicando esse momento do seu ministério, sua agenda, o seu tempo, a sua energia, mais ao discipulado dos 12. Isso serve aí como uma dica, né? Um bom ensinamento sobre como devemos gastar nosso tempo e energia. Quantas vezes no ambiente religioso a gente vive com debates infrutíferos, dedicando ao nosso tempo, a nossa energia a conversas e a coisas que produzem muito pouco, e Jesus foge agora desse ambiente, a sua agenda é outra, o caminho é outro, ele vai para as periferias, tendo o objetivo, logicamente, de sinalizar o reino de Deus, de curar pessoas, transformar, salvar pessoas, mas ao mesmo tempo intensificar a jornada de discipulado para que esses discípulos não compreendam somente o que não devia ser feito, mas que eles compreendessem o que deveria ser feito a partir da vida de Jesus. Estava muito claro que estava errado, agora ele precisava ensinar qual era o caminho correto a ser seguido. No versículo 26, Marcos tem o cuidado de dizer quem era esta mulher. Esta mulher era grega. Quem sabe o objetivo de Marcos enfatizar a origem gentia dessa mulher, provavelmente por causa do debate anterior de Jesus com os fariseus sobre aquilo que contamina. Ao mesmo tempo, eles estão interpretando, aqueles que estão se declarando fiéis à tradição e à forma de interpretar a lei, eles estão distante daquilo que essa mulher grega, uma gentia, está fazendo e a forma como ela está se relacionando com Jesus. No versículo 26 fala que essa mulher rogava-lhe. É um outro caso de intercessão, cheia de fé de uma pessoa em benefício de outra. Da mesma maneira que a gente viu Jairo com a sua filha, está lembrado? Diferente de uma cura ou de um milagre, essa menina está possessa, sua mãe deixa em casa e vai à procura de Jesus dizendo: por favor, vai até em casa ou faça alguma coisa pela minha filha. No versículo 27, a resposta de Jesus a essa mulher é surpreendente em pelo menos 2 aspectos. Vamos ver o que ele disse. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quem são os filhos aqui? São os judeus. Foi para quem ele veio e foi rejeitado, a pedra angular, a pedra de esquina, como foi anunciado. E então, primeiramente, a mesa, a refeição, a gente serve os filhos, e aí ele coloca essa mulher num ambiente que aparentemente é ofensivo. Então, é surpreendente em 2 aspectos. Primeiro, associa ela com um cachorro, que era um grande insulto. Você vai ver isso no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 8, quando Abner está fazendo uma aliança com Davi, e ele é denunciado por Isbosete, e ele entende aquilo como uma afronta, e ele fala: você está me chamando de um cão. Paulo também vai tratar na carta aos Filipenses, capítulo 3, 2, esse tipo de palavra com algo ofensivo. Você vai ver Mefibosete naquele encontro que Davi manda chamá-lo, e ele fala: quem sou eu? Um cão morto tal como eu, para que o Senhor se lembre de mim. Mostrando que essa era uma figura desprezível e não era bom associar a qualquer tipo de pessoa ou atitude a esse animal nos dias de Jesus. Segundo, ele sugere primeiro de servir o povo judeu, os filhos à mesa. Então, surpreendente por 2 aspectos. Mas aí a história continua. Versículo 27, quando Jesus dá um tom carinhoso, de afeto, quando não trata como um cão, como a gente vê em 2 Samuel, em Filipenses, na história de Davi com Mefibosete. A gente vê Jesus tratando como um cachorrinho, que era uma forma diminutiva que se refere a animais de estimação. A mulher assimila sua caracterização como um animal de estimação da família e expressa sua disposição em aceitar até mesmo um lugar bem modesto dentro do lar. A grande fé dessa mulher estrangeira contrasta radicalmente com a dos fariseus e até mesmo dos discípulos, que não conseguem compreender os ensinos de Jesus.
essa fé inabalável obtém como resultado um pleno restabelecimento de filha. Ao entender, ao se condicionar nesse ambiente, ao compreender essa metáfora que Jesus está usando, essa figura de linguagem, dizendo que quando um pai senta na mesa e vem os seus filhos, ele não pega o prato do seu filho, a refeição do seu filho, o bife do seu filho e dá ao cachorrinho. Ele primeiro alimenta os seus filhos e os cachorrinhos. Essa é uma linguagem muito comum na maioria dos nossos lares, né? Os cachorrinhos ao redor da mesa e de repente cai um cisco, cai alguma coisa, o filho vai fazer alguma coisa, derruba, e esses cachorrinhos vão se alimentando daquilo que a gente vai derrubando numa refeição, num café da manhã, no almoço. Para aqueles que têm um animal de estimação em casa, sabe que essa cena é uma cena comum. Algumas vezes a gente mesmo, diante da insistência desses animais, a gente pega alguma coisa da nossa própria mão e joga para eles, não espera nem cair. E aí Jesus usa essa metáfora, essa linguagem que fica muito clara para ela, e ela está dizendo, não, realmente eu me coloco nesse lugar e eu aceito estar nesse lar do reino de Deus, nessa casa do reino de Deus, nesse ambiente de amor e de acolhimento que se abre a partir de você, e pode me dar um lugar modesto, mas eu espero que você me atenda, me escute. Naquele instante a menina é liberta na sua casa. Olha só a diferença da história anterior, de homens com corações duros, com questionamentos hipócritas, denunciando uma prática que se torna uma ofensa aos olhos de Deus. E em outro momento a gente percebe uma mulher que não carregava tradição, conhecimento histórico, mas expressando de uma maneira muito bonita a fé em Cristo Jesus. Chegamos agora na cura de um surdo e gago, dos versículos 31 a 36. Jesus retorna para Decápolis. Lembra que ele esteve lá na libertação do endemoniado gadareno, onde uma legião possuía aquele homem, era um louco, sem juízo, e Jesus dá a ele o perfeito juízo, traz a libertação, e ele sai dali rapidamente, porque as pessoas não aceitaram o fato dos demônios irem para os porcos, a legião, e esses porcos terem se arremessado ao mar e provocando a própria morte. E agora ele chega nesse lugar, e o versículo 34 diz: depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Essa palavra suspirou é um gesto de emoção que vem junto com o Efatá. Essa palavra aramaica foi posteriormente usada nas liturgias de batismo da igreja com o objetivo de enfatizar o poder do Espírito para abrir os ouvidos ao Evangelho. Então é o Espírito, esse Efatá, né, que acontece na vida do surdo e do gago, se torna uma expressão daquilo que o Espírito produz nos nossos ouvidos e no nosso coração ao ouvirmos a proclamação do Evangelho. Novamente vemos os sinais do segredo messiânico, quando fala que ele se retira à parte, ele não está novamente indo em direção à multidão e não quer transformar essa cura em uma notícia. Ele pega o homem, tira da multidão, leva para um canto e conversa particularmente. No versículo 36, novamente ele fala, não conte isso a ninguém. A gente já viu várias vezes Jesus fazendo isso, e isso reforça a questão do conceito messiânico. No versículo 37, quando a gente olha ali o texto nos falando que tudo ele tem feito esplendidamente bem, resume todas as obras de Jesus. Enquanto que os fariseus vão continuar exigindo mais sinais, no capítulo 8
no versículo 11 e 12 será assunto da próxima aula, as multidões ficam admiradas e diz tudo que ele faz é algo esplêndido e algo muito bem feito. Ao curar um gentio, Jesus enfatiza seu amor por todas as raças, tipos de pessoas. Isso serve como mais um exemplo da necessidade de evitar a tentação de reduzir o alcance da missão e do risco de ignorar oportunidades para alcançar aqueles que são diferentes de nós. A cura desse homem, feita por Jesus, imediatamente após restaurar a filha da mulher Sírio-Fenícia, mostra que ele deseja amar, purificar e curar inúmeras pessoas. Eu termino essa aula pedindo para que o efatá aconteça em sua vida, que os seus ouvidos se abram pelo Espírito, que você tenha total compreensão do Evangelho e que esse amor que acolhe, que nos dá um lar, que nos trata como uma espécie de cachorrinhos do reino, que fomos aceitos, que nos foi dado uma família, um lugar de habitação e de abrigo, que o efatá aconteça em nossos ouvidos e em nossos corações. Eu aguardo você para a próxima aula, o capítulo 8. Nós vamos ter mais um tempo de estudo. Deus te abençoe.